E, bom, eu queria voltar aos dons mediúnicos do Chico, então. Sim. Né? Vamos listar rapidamente aqui de novo. Então, primeiro era a psicografia. Psicografia, o mais conhecido. Tá. Psicofonia, que é de fala. A clarividência, que é de vidência, enxergar os espíritos. Sim. Clareaudiência, que é de escutar os espíritos. A psicometria, que é a do toque. E a de efeitos físicos, que ela é variada, tem efeitos luminosos, efeitos de sons, efeitos de cheiros. E também, tem isso que eu não falei. Durante 3 anos, ele funcionou como médium de materialização dos próprios guias espirituais dele, em Pedro Leopoldo, que eu coloco na minha biografia dele. A primeira biografia que eu escrevi dele, na União Espírita Mineira, chama Chico Xavier, Mandato de Amor, que é a primeira vez que eu relato com documentos, com testemunho de 2 pessoas presentes, que é o jornalista e escritor José Martins Peralva Sobrinho, de Sergipe, e o Arnaldo Rocha, de Belo Horizonte, e também colocando as imagens dos desenhos que foram feitos pelo desenhista Jô Soares, aqui do interior de São Paulo, que presenciava as reuniões, e os espíritos materializados, conversando com todo mundo, o Jô desenhava eles, né? Mas pela própria luz do espírito, né? Era uma materialização de ectoplasma? Ectoplasma, O Chico ficava em transe profundo. O ectoplasma dele era utilizado para a materialização desses espíritos. E a última dele, isso durou durante 3 anos, no final da década de 40 e início da década de 50. E foi exatamente aonde nós dirigimos lá, em Pedro Leopoldo, a casa de Chico Xavier, que é a residência dele, era a residência dele na cidade. Essas materializações foram feitas lá. E a última foi do Emmanuel, o guia dele, para a psicografia, que ele se manifesta. Eu tenho os relatos lá de quem viu, né? Meus familiares também viram. Ele, 2 metros de altura, como se fosse um senador romano, Públio Lentulus, do livro que o Chico tinha recebido, em que ele é o personagem principal, chama-se Há 2000 Anos. E ele, com a roupa de senador romano, portava uma tocha acesa numa mão, e na toga que estava aqui no braço esquerdo, ele segurava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Do coração dele saíam luzes, não é? Além da tocha acesa, que iluminavam o ambiente inteiro. E então ele disse, meus amigos, a partir de hoje... antes ele disse assim, a mediunidade de efeitos físicos pode deslumbrar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes. Mas ela não tem ao alcance da multidão. Somente a tarefa do livro é a chuva que haverá de fertilizar o campo imenso das ansiedades, das tristezas humanas, consolando-lhes as aflições e esclarecendo-lhes o pensamento. A partir da data de hoje, o médium Xavier está proibido de continuar com essas reuniões para focalizar o seu potencial mediúnico na psicografia, porque o livro fica para a posteridade. A materialização. A materialização espírito, não, é temporária. E aí, quem vai ver? Só quem estava presente. Aí Uma a pessoa vai te perda de- contar e você fala assim, eu acredito ou não acredito? Mas você viu a materialização? Não, na materialização não, mas efeitos físicos vários, né? De cheiro, como eu relatei aqui, de gosto também, de efeitos luminosos, mas não a materialização de espírito, não. Mas familiares meus participaram dessas reuniões, familiares de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E famílias amigas, né, também de Belo Horizonte, pessoal que trabalhava na União Espírita Mineira, família Luoto, por exemplo, a dona Neném Luoto, a família do Martins Peralva, que era de Sergipe, mas residia em Belo Horizonte, toda ela participava. O Arnaldo Rocha, gente até do Rio Grande do Sul, que depois foi presidente
da União Espírita Mineira, o Pedro Valente da Cunha. O meu primo, que está vivo até hoje em Belo Horizonte, primo da minha mãe, o José Eustáquio Machado, conta que uma vez, na casa do Chico, foi ele, o pai dele, meu tio-avô Zeca, a tia dele, minha tia-avó Adélia, a filha dela, Wanda, e ele. E ele tinha o quê? Ele era um garoto de menos de 10 anos de idade. E o Chico fez uma reunião com eles, curativa, porque a tia Adélia estava com problemas de saúde, e ele fazia assim, ele punha a mão nos céus, orava, se materializava uma bola de luz na mão do Chico. Material mesmo. Aí o Chico entregava para todos os circunstantes, né? Para o tio Zeca, aí ele falava, agora você abraça essa bola, porque ela vai entrar no seu órgão que está doente. O tio Zeca, a bola entrou no coração, e ele era cardíaco. Olha que interessante. A tia Adélia entrou em outra parte do corpo, minha prima Wanda. Quando chegou no Zé Eustáquio, que era um garoto, o Chico deu a bola para ele, mas falou com ele assim, você não. Você está com plena saúde, você não vai colocar isso no corpo. Depois você me devolve. Aí ele ficou com essa pergunta. Por que eu não podia, né? Eu queria ter pegar a bola. Pegado. Todo mundo pegou a bola, menos eu. Mas aí depois o Chico foi lá e pegou a bola da mão dele. A bola materializada, e ela se desmaterializou. Mas nessa você estava presente também? Não, nessa eu não estava. Mas você viu alguma coisa materializar nesse sentido? Eu vi nas águas. As águas fluidificavam, materializava-se um líquido, como se fosse leite. Mas era mais pastoso do que o leite. Seria o quê, gente? Tipo um requeijão? Um óleo. Mas igual óleo e água não se mistura. A consistência era de um óleo, só que era branco. E ficava dançando dentro da água. Isso era toda vez que a gente ia lá, né? Isso se materializava lá dentro. E você podia tomar aquilo. Que eu disse tinha gosto de rosas ou, às vezes, de éter. É que eu queria entender que tipo de material, se é frio, se é quente, se é liso, se é macio. Eu queria conseguir tangibilizar esse elemento, sabe? Ou como que seria? Não, eu conheço, por exemplo, rígido? Eu conheço famílias que guardaram objetos materializados pelo Chico. Tem a dona Terezinha de Castro, no Rio de Janeiro, já tem mais de 90 anos, uma senhora espetacular que eu amo de paixão, tem uma lucidez espantosa. Ela, a pedido do Chico, fundou o Seara de Amor e Luz, do bairro de Botafogo, no Rio. E ela me contou fenômenos maravilhosos de materialização, né? E na casa dela ela guardou, por exemplo, lenços que foram materializados, lenços embebados de perfume. Embedados. Como é que é? Embebedados. Embebedados do perfume dele, que ele... Desse perfume de rosas, né? Que incrível, hein? Tá lá na casa dela, eu vi, né? Flores também materializadas. É muito interessante. A gente podia ir lá, hein, Ale, fazer uma matéria. Olha, eu recomendo, porque ela tem histórias do Chico maravilhosas. Maravilhosas. Estão falando no chat aqui, Guru, que uma das nossas missões aqui desse projeto seria encontrar o Emanuel. E por que não? Por que não, né? Não é? Então, olha lá, o Pix do Himalaia tá aí, a gente vai ter que sair com... A gente vai atrás e encontrar o Emanuel. Um Land Rover. O Manuel deve estar assistindo, inclusive, esse programa. E não é longe aqui. daqui. Hein? Já pensou? Mas fazer a primeira matéria? Acho que... Aí vai dar a televisão do Japão atrás da gente. Aqui. É que vocês não têm ideia, mas a gente recebe cada... É que o Guru não lê. Mas essa semana eu recebi um e-mail de um militar que tem acesso aos documentos de Varginha. Isso é importante. Isso eu falei pra ele, que ele falou, olha, se revelar que eu vou ser preso, vai dar... O Edson já vai vir junto com a gente. Mas aí o que eu queria entender, né? Eu tava perguntando dos dons mediúnicos, não é? Como que a cura, como é que ela se relaciona nesses dons todos aí? A cura faz parte dos dons mediúnicos de efeitos físicos, não é? Por exemplo, o Chico, a dona Neném Aluoto, presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, de 1962 a 1995. Em 1995, ela teve um AVC e ela ficou
metade paralisada. Ela teve que se ausentar da direção da União Espírita Mineira e ela era exímia pianista. Então você imagina, um sofrimento, né? Parar de tocar piano e tal. E também nas atividades dela espíritas. Ela foi levada ao Chico, depois disso, pelo Fontana, amigo nosso que era diretor da União também. Foi na companhia da sobrinha neta dela, aliás, da sobrinha direta, Ana Carmela, e do marido da Ana Carmela. E lá em Uberaba, quando ela chegou, ocorreu esse fenômeno também que eu relatei que aconteceu comigo. O Chico pediu que a assentassem do lado dele, numa cadeira do lado dele, na casa dele, e fez assim, com a mão. E não largou a mão doente dela. Não era a mão que estava ativa, a mão que estava, o braço que estava sem movimento. Ficou a noite inteira conversando com as pessoas todas que estavam ali, mas de mão dada com ela. A noite inteira. Pois ela voltou para Belo Horizonte, daí alguns dias ela começou a recuperar o movimento da metade do corpo que estava prejudicada, paralisada, e ela voltou inclusive a tocar piano. Olha só, um fenômeno de cura. Fenômeno de cura. Como que você explica esse processo da cura que o Chico Xavier executava, né? A cura se dava pela própria energia dele, que em contato ali, ou sei lá, através de um processo mediúnico, alterava aquelas células e provinha. Então, assim, era um poder que vinha do próprio corpo e do espírito dele, ou era uma forma de condução de mentores espirituais que agiam naquela doença. Como que você entende? Tem 3 processos aí simultâneos. Uhum. O primeiro processo, a pessoa tem que estar aberta para a cura. Tem que estar com a cabeça aberta, sem preconceito. Por isso que Jesus, por exemplo, quando curava as pessoas, os cegos, né, os paralíticos, o que ele falava com a pessoa? Você se curou. Não é? Era isso mesmo. Ele falava com as pessoas, você se curou. Você teve fé. Então, a questão da fé, ela é muito importante porque é a pessoa estar predisposta a um pensamento positivo, a uma mente positiva a respeito da própria cura. Porque se a pessoa estiver fechada em si mesma ou no pessimismo, não há energia do mundo, entendeu? Que penetre essa couraça. É como se ela tivesse ali presa dentro da sua própria couraça. Então tem esse fenômeno. É preciso essa disposição mental positiva a favor da cura. A segunda questão é a do médium. O médium tem que ser uma pessoa de vida ilibada. Não é qualquer pessoa que tem essa energia. Porque para você, por exemplo, aplicar um passe, para você que é uma transfusão de energias, para você trabalhar na cura, que são fenômenos físicos, a base é o ectoplasma. A base é o ectoplasma que sai do médium e que é utilizado pelos espíritos para alterar as células do corpo do médium, do corpo do tratado, né? Do paciente. Do doente. Do doente. Tá. Então tem o tríplice aspecto. A pessoa tem que estar aberta, o médium tem que ter essa força física, mas ela só não basta, porque ele precisa também ter muito amor no coração, porque a vida ilibada dele vai influenciar muito nessa qualidade da energia que ele vai passar. Agora, e isso é importante por quê? Porque dependendo da vida moral do médium, do seu equilíbrio espiritual, as companhias espirituais dele serão as melhores. Então, os espíritos também superiores vão estar perto de pessoas sérias, de pessoas compromissadas com o bem, com a fraternidade, sem pedir nada em troca, né? Não pode ter comércio, não pode ter qualquer outro tipo de relação de poder ou de fama ou de riqueza
ou sexual, não é? Nenhum tipo de interesse. Tem que ser uma relação fraterna, sem qualquer exigência em favor do médium, para ele se tornar um canal puro de receber espíritos mais elevados e curar as pessoas. Então, pelo que eu entendi aqui, o processo de cura espiritual através da mediunidade é algo extremamente complexo. Complexo, e por isso que muita gente não consegue. Não é? Porque às vezes a pessoa não tem fé, não acredita, ela se fecha. Não adianta. Porque é aquela história que Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não adianta, ele não veio aqui para revelar a verdade. Não é? Nós é que temos que buscar a verdade. Nós é que temos que bater na porta. E a porta vai se abrir.